Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de matemática a primeira aula de matemática do volume 6, no nosso plano de estudo tutorado. Aqui tá falando, né, sobre as informações, qual pet que é, nós vamos estudar semana 1 e 2. Aí, para as crianças é vital aprender divisão. Em essência, isso será muito prático tanto durante a vida escolar quanto nos anos futuros. No entanto, percebemos que ensinar esse tópico para elas pode ser complicado se não tiverem a paciência necessária ou se a criança não demonstrar interesse. Por isso, vamos apresentar aqui duas dicas para ensinar a divisão. Ensine com exemplos para a criança. É realmente mais fácil para ela entender algo se você usar exemplos de seu cotidiano diário. Ensine com brincadeiras. A brincadeira é como uma grande motivação para as crianças. Utilize materiais como tampinhas, pedrinhas, botões, entre outros, ou brinque desenhando, né? Então, hoje a minha filha foi fazer atividade, era sobre texto instrucional, né? E aí, eu expliquei para ela, né, que é como se fosse uma receita, só que no caso era para fazer o desenho de uma girafa com a mão, usando a mão. Daí, ela foi e falou assim, eu quero fazer bolo. Aí foi fazer bolo. Então pensa, né, como é essa questão da inteligência, desenvolver a inteligência na criança é delicado, né? Por quê? Porque o que aconteceu? Nós paramos a atividade, fomos fazer o bolo, mas isso ela está experimentando o conhecimento, né? Então assim, a chance de ela esquecer o que é esse texto injuntivo instrucional, ela reduz muito pela experiência que foi proporcionada a ela naquele momento, né? Quer dizer, a gente abriu um parênteses, parou a atividade e ela foi fazer o bolo, né? Então ali ela pôde visualizar os ingredientes que é necessário no bolo, a quantidade, né? Então ela está aprendendo o que eles chamam de educação para a vida, né? Porque uma coisa muito importante é a gente saber preparar o nosso próprio alimento, né? Então, assim, ela estava exercitando conhecimento matemático, né, através das medidas, e também o português, estudando o gênero textual receita. Foi muito interessante, deu tudo certo, né? E eu fiquei orgulhosa, né, pela experiência que é proporcionada a ela, né? No início eu fiquei assim, mas que coisa, né? Vai demorar mais, eu tô com pressa, né? Que é alguma coisa que a gente fica assim no cotidiano da gente, né? Mas para criança esse devagar, né? Porque de uma certa forma ela não queria algo corrido, né? Eu queria algo corrido, mas ela não, ela queria algo devagar para ela processar a informação com calma, né? E eu acredito que esse objetivo foi alcançado, né? Então vamos seguindo aqui, Querida criança, hoje vamos retomar o que você já aprendeu no PET volume 5, sobre multiplicação e divisão. Lembre-se, você poderá sempre utilizar materiais concretos, desenhos para resolver as atividades, mas não se esqueça de estudar a tabuada também. Bons estudos. Ele fala aqui, resolva os problemas abaixo e mostre como você pensou. Márcia ganhou 12 peixes e quer distribuir igualmente em 4 aquários. Quantos peixes ficará em cada aquário? Então, a Márcia vai colocar de 1 a 1, né, no aquário e até completar os 12. Então, vocês vão desenhar bem pequenininho aí os 12, tá bom? Foi encontrado essa atividade neste endereço, newsocial.com. Agora vamos na letra B. Maria comprou 10 pacotes de figurinhas para distribuir entre seus sobrinhos. Em cada pacote há 3 figurinhas. Quantas figurinhas Maria vai distribuir ao todo entre os sobrinhos? Então, vocês vão multiplicar 3 vezes 10, tá?
Depois, a letra C. Vou distribuir igualmente 36 livros em 4 prateleiras da minha estante. Quantos livros serão colocados em cada prateleira? Vai dividir, né? 36 por 4, porque a gente tem 4 prateleiras. Letra D. A avó de João e Dora distribuiu igualmente entre eles 6 livros. Quantos livros cada um ganhou? Então, vocês podem fazer por esqueminha, né? Ou divisão direta. 6 dividido por 2, que são 2 pessoas, o João e a Dora, tá? Ana Maria tem R$90 em notas de R$10. Ela quer dividir igualmente essa quantia em 3 partes para dar a seus irmãos. Quanto cada um receberá? Olha só. A gente pode dar a resposta em notas ou em reais, né? Aqui, ó, 90 dividido por 3, tá? Bem tranquilo esses probleminhas, né? Comprei uma bolsa que custou R$50 e paguei em 2 prestações iguais. Qual foi o valor de cada parcela? Então, vocês vão pegar 50 e dividir por 2, tá bom? Aqui a gente tem multiplicação, ó. Que número que multiplicado por 3 é igual a 21? Olha lá, ele falou, é o 7, né? Aqui, ó, tem 1, 2, 3 e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 3... a gente obtém 21. Multiplicação e divisão. Operações inversas. Leandro tem 21 carrinhos e quer arrumá-los em 3 filas, com o mesmo número de carrinhos em cada uma. Quantos carrinhos ele deve colocar em cada fila? Veja na figura acima como Leandro arrumou os carrinhos. Para calcular quantos carrinhos deve ser colocado em cada fila, podemos fazer a divisão. 21 dividido por 3. Aqui, ó, o que ele fez, né? Pegou os 21, dividiu por 3 e ficou 7 em cada fila. Para resolver esta divisão, basta pensar no número que multiplicado por 3 resulta em 21. Então, 21 dividido por 3 é igual a 7. A imagem foi encontrada no pixabay.com. Observe as situações e complete as sentenças. 4 vezes 1, 2, 3, 4, 5 vai dar 20. 20 dividido por 4 vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos botões. 3 vezes 1, 2, 3, 4 vai dar 12. Ou 12 dividido por 1, 2, 3, 4 vai dar 1, 2, 3, né? Depois temos figurinhas. 6 vezes 1, 2, 3. Ué, esse não tá certo aqui. Porque 6 vezes 3 vai dar 18, viu? Aqui não é 24, aqui é 18. E 18 dividido por 6 vai dar 3. Resolva as divisões usando multiplicação. Vamos lá. Resolva as divisões usando multiplicação. Tá, então eu vou dar o quê? 5 vezes 9. Depois, 45 dividido por 5. O que vai dar? Dá 9, né? 9. Depois, 24 dividido por 8 vai dar? Aí vocês vão fazer, tá? 14 dividido por 7 vai dar quanto? 36 dividido por 9 vai dar? E aí vocês têm que fazer uma multiplicação aí pra gente ver, tá?
A divisão é a operação matemática utilizada para separar os elementos de um conjunto em conjuntos menores, ou seja, para repartir uma quantidade em partes iguais. Então, a divisão a gente reparte uma quantidade em partes iguais. A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situações cotidianas. Por isso, é importante compreender seu funcionamento para aplicar adequadamente. As atividades que envolvem as operações de multiplicação e divisão devem ser baseadas em exemplos de seu cotidiano diário, nas quais a criança terá a oportunidade de construir e, com o tempo, aperfeiçoar e transferir tais conceitos. Então, vamos ler aqui de novo. As atividades que envolvem as operações de multiplicação e divisão devem ser baseadas em exemplos de seu cotidiano diário. Não é à toa que os nossos probleminhas sempre pegam a situação do nosso cotidiano, né? Porque a criança consegue visualizar melhor, né? Quando pega esses fatos do cotidiano. E aí, com o tempo, ela vai aperfeiçoar e transferir tais conceitos. Aqui fala assim, ó, querida criança, como você viu na semana anterior, a divisão e a multiplicação são operações inversas, e através de uma conseguimos encontrar o resultado da outra. Vamos retomar essa aprendizagem e aprender que a divisão, além de apresentar a ideia de repartir em partes iguais, também apresenta a ideia de medida, ou seja, qual quantidade cabe dentro de uma quantidade maior. Para reforçar as ideias de divisão, acesse o vídeo Uma Ideia sobre Divisão. Então, vamos lá. 3 vezes 10 é igual a 30, então 30 dividido por 3 é igual a 10. 3 vezes, qual número é 15? Então, 15 dividido por esse mesmo número é 4 vezes x, né? Um número dá 24. Então, 24 dividido por 4 dá esse número. 5 vezes o número dá 35. Então, 35 dividido por 5 dá esse número. Aqui ele fala, ó. No final da feira, sobraram 24 laranjas na barraca do seu Manuel. Ele resolveu arrumar a sobra em lotes com 6 laranjas cada. Quantos lotes ele formará? Perguntar quantos lotes com 6 laranjas ele formará. É o mesmo que perguntar quantas vezes cabe 6 em 24. Podemos descobrir quantos lotes seu Manuel formará tirando um lote com 6 laranjas de cada vez. Ah lá, ele foi tirando, ó. Tirou 6, tirou mais um, né? Até zerar. Então, forma mais um lote. Ao todo, seu Manuel forma 4 lotes com 6 laranjas em cada. Podemos dizer que 6 cabe 4 vezes em 24. Outra maneira de resolver a situação é fazendo a divisão. Logo, com as 24 laranjas, seu Manuel formará 4 lotes com 6 laranjas cada. Agora vocês vão responder essa aqui, tá bom? Vou pra cá. Ó, quantos grupos de 4 você consegue formar com 20 unidades? Quantos grupos de 5 com 25 unidades? Grupos de 3 com 21, 2 com 16 e 6 com 36. Olha, deu certo, né? O tempo para nós aqui no vídeo. Então, vamos fazer, tá? E fiquem com Deus. Até amanhã na aula de ciências. Tchau, tchau!